Graça e paz a todos, Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Para quem veio hoje de manhã, é o mesmo capítulo que foi estudado na escola bíblica, mas tem mais aí, então vamos buscar. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler aos poucos, então deixa aberta aí a sua Bíblia. Capítulo 17 de Atos é a igreja continuando a se expandir. A viagem missionária de Paulo, a segunda, no capítulo 16, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas tinham passado noutra cidade pregando o Evangelho, e o Evangelho significa boa notícia. Se alguém te perguntar o que significa Evangelho, significa boa notícia. Os mais antigos vão se lembrar do aqui e agora. O aqui e o agora. Aqui e agora era o nome de um programa que inovou na televisão, contando aqueles casos mais terríveis de assassinato da cidade. Tinha um jornal que era Letras Azuis, que também era parecido assim. Eu não sei se existe ainda, mas se você pegasse o jornal na banca e torcesse, ia sair sangue. Notícias Populares, é isso mesmo. Você lembra, né? Era onde a gente, às vezes, conseguia ler algumas coisas assim para ficar assustado. Eu me lembro que minha mãe assistia o Datena. E ela morava sozinha na José Paulino, em frente à Nazareno Central de Campinas. E aí ela ficava apavorada. Apavorada por causa das coisas que ela ouvia no Datena. E a gente dizia, não, desliga o Datena, mãe. Desliga, assiste outras coisas, porque não ajuda. Notícia ruim não ajuda. Eu sei que ela chega rápido, mas não ajuda. Evangelho significa notícia boa. E quando a gente ouve notícias boas, a gente fica alegre, a gente se enche de esperança, a gente quer continuar vendo outras notícias boas. Então, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo estão viajando de cidade em cidade com boas notícias. No capítulo 16, eles passaram ali em Filipos, a primeira cidade da Europa que eles chegaram. Não sei se posso dizer cidade ou alguma província, não sei como é que chama, mas foi a primeira da Europa. E lá a Lídia se converteu, a primeira cristã convertida na Europa. E nós vimos também semana passada que não só a Lídia, uma mulher que era rica, era dona ela vendia púrpura, um tecido caríssimo, mas nós vimos também que um carcereiro se converteu. E para o carcereiro se converter, Paulo e Silas tiveram que parar na prisão como prisioneiros por estarem pregando o Evangelho. Mas ali dentro da prisão, Deus alcançou um homem que talvez de outra forma não seria alcançado. Mas por causa de um prisioneiro lá dentro, o carcereiro se converteu. Aliás, tem muita gente ainda hoje que se converte na prisão, porque eles ficam presos lá por uns dias e acabam lendo a Bíblia, acabam conhecendo algumas coisas. Eu ouvi um pastor que disse, às vezes vale a pena algumas pessoas irem para a prisão, porque aprendem sobre Deus lá dentro. Mas nesse capítulo 17 de Atos, esse grupo de evangelistas, eles vão estar em 3 cidades diferentes. Eles vão chegar a Filipos, a Bereia e depois Atenas. 3 cidades diferentes num curto espaço de tempo. Em Tessalônica, a Bíblia diz ali, olha versículo 1,
do capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônio, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Há um tempo atrás, a Tainá trouxe aqui uma amiga que tinha uma filha Tessália. Tessalônica vem de Tessália. Então eles chegaram a Tessalônica, e nessa cidade havia um grupo de judeus. Já no versículo 10, eles tiveram que sair de Tessalônica, e diz ali no versículo 10, e os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia. Paulo e Silas tiveram que fugir de Tessalônica, para não morrer, ou para não serem apedrejados. Foi uma fuga, os quais, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, Bereia. E lá em Bereia a coisa também complica, e chega no versículo 15, diz que eles tiveram que sair de lá de Bereia, e os que conduziram Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível. Mais rápido possível. 3 cidades diferentes. A equipe era a mesma. Os 4. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Às vezes um ficava para trás, depois encontrava, mas o evangelho era o mesmo. O jeito de trabalhar praticamente o mesmo. O que Paulo sabia na primeira cidade, ele sabia na segunda e sabia na terceira. Não eram 3 equipes diferentes trabalhando em cidades diferentes, é a mesma equipe. Mas a gente pode ver que os ouvintes eram diferentes. As cidades são diferentes. Quando Paulo chega a Tessalônica, ele segue o modus operandi dele, né? Qual que era o jeito dele trabalhar? Quando ele chegava numa cidade, ele primeiro procurava os judeus. Porque Paulo também começou a vida dele como judeu, depois ele aceitou Cristo como Senhor, e aí ele passa a ser um cristão, depois que recebe o nome de cristão. Mas assim como Paulo, ele sabia que sabia agora sobre Jesus, porque alguém explicou para ele, o próprio Jesus explicou muitas coisas para ele. O Paulo tinha esse hábito, ele ia à sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja de judeus. Porque o judeu só podia fazer sacrifício de animais, o ritual normal, só lá no templo em Jerusalém. Mas nas cidades eles tinham uma sala, uma casa, um lugar de reunião que eles chamavam de sinagoga. Ainda hoje existem sinagogas espalhadas pelo mundo. Campinas tem uma, eu comentei semana passada. Mas ele ia nas sinagogas procurar os seus semelhantes, assim como ele cresceu como judeu, aguardando o Messias, ele ia procurar os outros judeus para dizer, olha, eu encontrei. Quando eu era jovenzinho, eu me lembro que surgiu uma campanha em Campinas e só alguns da igreja foram para essa reunião. E voltaram com uma camiseta escrito, eu encontrei. E de repente na igreja eram vários com aquela mesma camiseta, eu encontrei. E aí se perguntava, o que você encontrou? Não posso falar. Não posso falar. E eles saíam com aquela camiseta para a escola, para a faculdade e tal. E a ordem era, não é para falar. Nós vamos ficar uns dias sem falar, todo mundo vai querer saber o que é que você encontrou. Até que chegou uma data que foi liberado, aí eles começaram a falar do Evangelho. Todo mundo queria saber o que eles encontraram. E aí, porque todo mundo dizia, eu vi alguém com essa camiseta. O que é isso? É loja? O que você encontrou? Depois de um certo período, aí eles começaram a fazer em Campinas uma campanha, e o tema era esse, eu encontrei. O Paulo já tinha encontrado o Messias. No Velho Testamento, foram mais de 300 profecias falando como que seria o Messias. A primeira vez que Deus falou de um Messias,
de um Salvador foi lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois da queda de Adão e Eva, quando Deus disse que ia da semente da Eva ia nascer um libertador. Então ele já dá a primeira dica: vai ser da semente da Eva, vai ser uma pessoa que vai nascer. 300 profecias no Velho Testamento. Se alguém quiser as 300, fale comigo, manda um zap e eu mando a lista das 300 profecias e quais as passagens onde essas profecias estão. Mas todo judeu, ele tinha essa esperança: o Messias vai nascer. Ele vai ser descendente da mulher, algumas profecias, por exemplo. Ele vai reconciliar o homem com Deus. Ele vai ser semelhante ao cordeiro do sacrifício. Ele vai ser sacrificado no mesmo monte onde Deus testou Abraão. E várias outras profecias, 300. E os judeus ficavam pensando: será que é esse? Aí de repente começavam a analisar que as profecias eram: não é. Ele não é descendente de Davi. E ficavam esperando: será que é esse outro aí que chegou, que está falando aí na cidade? Aí eles começavam a perguntar: quem é você? De onde você veio? Lembra João Batista começa a fazer um monte de pergunta para ele, e ele vai dizendo: não sou, não sou, não sou, eu só sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Então os judeus estavam aguardando a profecia. Os judeus espalhados pelo mundo. Por causa da perseguição, tinha judeu para todo lado. Inclusive muitos judeus, na época da perseguição, da Inquisição, muitos vieram para o Brasil, no Nordeste. Esses dias eu estava vendo uma reportagem falando algumas coisas lá de Olinda. E sabe aquele chapéu que os nordestinos carregam aqui atrás, assim, de couro? É porque os judeus não podiam usar o quipá, aquele chapéuzinho pretinho que eles põem aqui, só aqui só né, cobrindo esse pedacinho aqui. Então, como eles não podiam usar o quipá para não serem mortos pela Inquisição, eles inventaram o chapeuzinho de couro, e no chapéu de couro eles puseram uma estrelinha de 5 pontas. Tinha também aquelas, você já viu aquele chapéu de couro que tem uns fiozinhos pendurados assim? É porque o judeu tem aquele cabelinho que cresce aqui do lado, assim, que eles não cortam, alguns judeus. Então no chapéu tem. E alguns judeus lá no Nordeste faziam reunião às escondidas, aguardando o Messias. O judeu ainda hoje, o judeu ainda hoje está esperando o Salvador, está esperando o Messias. Então, quando Paulo ia a alguma cidade com o Evangelho, ele ia dizer: eu encontrei o Messias. Aliás, ele me encontrou, né? Eu caí do cavalo, ele me encontrou no meio do caminho, se apresentou. Mas ele passa esse tempo explicando lá em Tessalônica, usando as Escrituras. Escritura é um outro jeito de falar do Velho Testamento. As Escrituras. Você vai encontrar na Bíblia, às vezes, falando das Escrituras. É um jeito de falar dos pergaminhos, dos textos bíblicos. Diz ali no versículo 2, dá uma lida aí na sua Bíblia. E por 3 Shabás, ou 3 sábados, arrazoava com eles, com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. O Cristo era o Messias. Então ele está provando pela Bíblia, não pelo eu acho que é, mas dizendo: olha, o profeta tal dizia tal coisa, e aconteceu em Jesus. O profeta tal dizia que ele estaria no meio de malfeitores, e olha, ele foi crucificado entre salteadores. Ele quando foi encontrado ali com os discípulos, alguns abandonaram. Então Paulo, durante 3 sábados, 3 Shabás, que era o dia que os judeus se reuniam na sinagoga, ele arrazoava, ele explicava, dizendo: olha,
Está vendo esse versículo? Aconteceu tal coisa com Jesus. Está vendo esse outro aqui que fala que ele seria da descendência de Davi? Então, ele é filho de José, filho de Maria, e a descendência dele era essa. E provando, olha, ele é da descendência de Davi. E foi provando para eles. E pensa, Paulo conhecia muito bem. Obrigado, Firmino, pelo chá. Paulo era um dos melhores pregadores da época. Ele conhecia muito bem o Velho Testamento, a lei, os profetas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Meu irmão Manuel Gamaliel Lima calçava 44, calça 44, né? E aí a brincadeira na igreja foi nos pés do Manuel que o Paulo estudou, aos pés do Gamaliel. Mas ele conhecia muito bem o melhor na época para poder explicar e fazer essa comparação do Velho Testamento com a vida de Cristo. Paulo conhecia profundamente, mas mesmo Paulo, ele não conseguiu 100% de adesão à mensagem do Evangelho. Mesmo ele sendo ótimo, mesmo ele sendo um excelente pregador, não conseguiu 100% de gente dizendo, eu aceito Jesus. Pastor Fernando César Oliveira, que alguns conhecem aqui, ele começou o ministério dele lá em Nova Europa, na mesma igreja que o pastor Aguiar foi pastor uns anos antes. Um lugar que era bem simples, né? Não é a Nova Europa de hoje, não era nova e não era nem Europa na época. Hoje, Nova Europa é um lugar bem chique, mas na época não era. E ele foi cuidar dessa igreja, e a igreja era cheia de problemas. E um dia ele foi procurar meu pai, que era o superintendente, para dizer, pastor Joaquim, eu quero entregar a igreja do Nova Europa, porque não estou conseguindo. Um irmão da igreja, da junta da igreja, bate na esposa. O outro lá, não sei o que, tal problema. O outro que é da igreja também está dando esses problemas. E começou a narrar os problemas da igreja. Eu quero entregar a igreja, porque eu não estou conseguindo, pastor Joaquim. Aí meu pai respondeu para ele, você está querendo ter uma igreja melhor do que a de Jesus? Aí ele entendeu, né? O Fernando entendeu, porque no grupo de Jesus o Judas traiu, o outro negou, e coisa e tal. Aí ele falou, não, vou continuar. Mas olha que o Paulo, que era excelente pregador, ele não conseguiu 100% de adesão. E diz a palavra ali no versículo 5, mas os judeus que não criam, movidos de inveja. Por que inveja? Porque eles estavam lá na cidade pregando o judaísmo há muito tempo e agora de repente um monte de gente gosta do que Paulo fala. Ué, quem que é esses 4 que chegaram aí, caíram de paraquedas e agora está todo mundo prestando atenção e querendo ouvir o que eles têm para dizer? Então, movidos de inveja e incredulidade, tomaram alguns vagabundos, perversos, de pior espécie, e ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para fora diante do povo. Mas o Paulo e Silas e os outros não estavam mais na casa. Então, mesmo o Paulo, mesmo sendo um excelente pregador, ele não conseguiu que todos aceitassem a mensagem. Aí diz ali no versículo 6, que esses homens que pegaram essas pessoas perversas, foram aos governantes da cidade gritando, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. A Nova Almeida Atualizada diz, esses que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui.
A Revista Corrigida, que foi a que eu cresci, diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E a atualizada diz: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Eles estão dizendo, causaram problema em outros lugares, agora estão aqui. Vocês têm que dar um jeito neles, porque eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. A Bíblia já diz que o mundo, o quê? Jaz no maligno. Está lá em 1 de João 5,19. Nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Jaz é estar debaixo de. É que nem cemitério, às vezes tem aquela lápide escrito: aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui debaixo estão os restos do fulano de tal. O mundo está debaixo do maligno. Então, quando eles estão dizendo que eles viraram o mundo de cabeça para baixo, é porque é isso de fato que a gente faz quando prega o evangelho. A gente está mudando o mundo de cabeça para baixo. Porque as pessoas crescem achando que isso é tudo bem fazer. Todo mundo faz. Tratar a esposa desse jeito, tá tudo bem. Os outros homens fazem assim. Tratar o pai e a mãe desse jeito, tudo bem, porque os outros fazem desse jeito também, xingam e desobedecem, coisa e tal. Sonegar impostos, os outros sonegam também. Porque o mundo está debaixo do maligno, fazendo as coisas do maligno. E quando a gente chega com o evangelho, é o oposto. A gente muda o mundo de cabeça para baixo. E a gente começa a dizer: não é assim. Olha o que a Bíblia diz. Olha como você tem que ser empregado. Olha como você tem que ser mãe. Olha como você tem que ser crente. Paulo e Silas viraram a cidade de cabeça para baixo. E a igreja de lá, aqueles novos convertidos, tiveram que pôr os dois para fugir. Enquanto dava tempo. Perna para que te quero. Se eles ficassem, eles seriam apedrejados, açoitados de novo, alguma coisa assim. E aí eles vão para Bereia. Eu vi em casa, se não me engano, são 70 quilômetros de distância, alguma coisa assim. Luiz, está com a internet aí? Digita aí, distância, Tessalônica, Grécia, Bereia. Escreve Vereia, com V no começo. Eu anotei num papel, esqueci o papel lá em casa. Estou que nem a Solange que anotou as coisas, esqueceu o celular em casa. Né? Eu anotei as distâncias. Mas fugiram para Bereia. 80 quilômetros. Foge, 80 quilômetros. É daqui até onde? Jundiaí. Aonde mais que Jundiaí? Pouco menos. Quase a entrada de São Paulo. Tá, quem viajava assim para São Paulo sabe. Eles foram para Bereia. Se você procurar no mapa, você acha essas cidades ainda hoje. E como se escreve em grego. Se você procurar no Google Maps, você vai achar lá. E ele chega em Bereia. Nessa cidade, algo chamou a atenção do Lucas, o escritor. Chamou tanto a atenção dele que ele anotou. Olha o versículo 11. Falando dos habitantes de Bereia, ele diz: estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Lembra que a equipe é a mesma? É o Paulo, o Silas, o Timóteo e o Lucas. A equipe é a mesma. O que mudou agora? Os ouvintes. Os ouvintes de Tessalônica, eles eram, os judeus pelo menos, eles eram durões, não queriam saber de mudar daquilo que eles aprenderam. Meu pai ensinou assim, eu vou continuar achando assim. Você já achou alguém assim que você fala do evangelho? Diz: não, mas meu pai, minha mãe me ensinou assim, eu vou continuar assim. Lá em Tessalônica era desse jeito, a gente aprendeu assim. A gente está esperando o Messias vai chegar, vai vir montado num cavalo, vai conquistar a cidade, vai guerrear contra os romanos, vai sentar no trono de Israel, o trono de Davi. E Jesus não veio assim, veio humilde, foi preso, foi chicoteado, foi
pendurado na cruz. Então eles falaram, não é Jesus, não é o Messias, não é. Então, lá em Tessalônica, eles eram assim. Não queriam aceitar outra opção, pelo menos a maioria. Já que em Bereia, eles eram mais nobres. Eles não eram assim. Aliás, os de Bereia, eles eram assim um pouquinho mais abertos. Esses dias, o Dudu viu um desenho de um cavalo, e o cavalo tinha uma coisa assim, e ele perguntou por quê, né? O cavalo está com uma coisa no olho. Aí a gente explicou, era assim, que faziam nos cavalos, colocavam um tapa-olho, para o cavalo só olhar para frente, na estrada que ele tinha, ou no caminho que ele tinha que andar. Não era para ele olhar o capim, o pasto e se distrair, era só para ele olhar para frente. Aqui em Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, eram cidades diferentes. Ainda hoje as cidades são diferentes. Campinas é diferente de Montemor. Hortolândia é diferente de Sumaré, de Valinhos. Cada cidade tem a sua peculiaridade. E mesmo dentro das cidades, os bairros são diferentes. Cada bairro tem a sua característica. Tem bairro que é só comércio. Já tem bairro que é só indústrias. Tem bairros que são apartamentos novos. Tem bairros que são casas com famílias mais antigas. Cada região há uma diferença nos ouvintes. Há uma diferença. Essa é a razão porque uma Nazareno num bairro é diferente da Nazareno num bairro bem pertinho. São diferentes. Essa Nazareno é diferente da do Rosolém, é diferente das outras Nazarenos. Por causa das pessoas que frequentam e por causa dos pastores também, que somos diferentes. Uns gostam de um jeito, outros gostam de outro. Vai mudando. Eu já comentei com vocês que um pastor amigo, toda vez que a gente entrava numa igreja diferente, ele dizia, aqui está do jeito que o Daniel gosta. Os bancos assim meia lua, sabe? Essa coisa assim meio curva. Ele já gosta tudo retinho assim. O ruim é quem senta na ponta que assiste o culto inteiro assim, né? Mas fica tudo retinho, tudo certinho, um banquinho para o outro, coisa e tal. Mas as igrejas são diferentes. Alguns bairros, nas casas são famílias novas, casais novos com filhinhos novinhos, ou às vezes filhinhos pequenos, ou filhos adolescentes, ou jovens. Já outro bairro são famílias que os filhos já casaram e já foram morar em outro lugar, são os avós que moram no bairro. Então, uma igreja num bairro onde tem muita criança tem uma característica. E às vezes a mesma denominação que é no outro bairro, que tem pessoas mais assim, adultos e melhor idade, tem outra característica. Da mesma forma que Bereia era diferente de Tessalônica. E olha o que diz ali no versículo 11. Por que essa cidade era mais nobre do que Tessalônica? Pois receberam a palavra com toda prontidão da mente. Não eram assim, eles eram assim. Estavam prontos para receber a palavra. E não só recebiam a palavra, mas diz ali, versículo 11 ainda, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Na outra cidade, Paulo falou também, olha, a Bíblia está dizendo isso e aquilo. Eles disseram, não aceitamos essa mensagem. Aqui nessa outra ele estava dizendo, a gente achava que era assim, mas você está dizendo tal coisa, eu vou ver. Depois que eu examinar a Escritura, depois que eu olhar na Bíblia e eu encontrar que de fato está escrito isso, aí eu vou aceitar.
Então eles eram mais nobres. Mas aí os judeus da outra cidade, 80 quilômetros de distância, souberam que Paulo e Silas estavam em Bereia e foram lá também para causar. Foram lá 80 quilômetros para arrumar confusão, para pôr o Paulo, Silas e o Lucas e o Timóteo para fora de Bereia. E aí eles tiveram que ir para Atenas, distância para Atenas, de Bereia, eu tenho quase que certeza que eu me lembro, se não me engano são uns 400 quilômetros, 400 a 500 quilômetros. Não é para ver o WhatsApp agora não, tá bom? Só Bereia para Atenas. Mas tiveram que ir para Atenas, o Paulo foi na frente, 470 quilômetros. Se não me engano foram de barco, não sei como é que foram, porque era beira-mar. Mas agora Paulo está a 470 quilômetros de distância de Bereia. Acho que falaram, vamos botar ele bem longe, para os judeus não chegarem aqui. E lá em Atenas, enquanto ele está esperando a equipe chegar, ele começa a olhar, visitar Atenas. Se você olhar fotos de Atenas, você vai encontrar fotos de templos. Não eram igrejas pequenas como as que a gente vê nos bairros. Eram prédios enormes. Você olha as fotos, a pessoinha fica bem pequenininha, do tamanho de quando a gente chega, por exemplo, na frente de uma loja da Van, por exemplo, que tem aquelas colunas enormes, eram maiores do que aquelas lojas. Algumas só têm ainda a fachada. Paulo chega em Atenas e tem um monte de ídolos, estátuas, Deus fulano, Deus cicrano, os deuses gregos. E aí ele chega numa estátua e está escrito, ao Deus desconhecido. Por que eles fizeram uma estátua para o Deus que eles não conheciam? É porque vai daí que ele é bravo, e ele chega na cidade e não tem uma estátua para ele, ele ia castigar a cidade, então eles fizeram uma estátua para o Deus desconhecido. Se ele chegasse lá, eles iam dizer, não, está lá a sua estátua, está lá, é que a gente não te conhecia, a gente não pôs nome, mas essa estátua é sua, né? Como se um Deus chegasse num lugar. É que nem o dia de todos os santos. No Brasil tem o dia do Santo Antônio, o dia de São Pedro, o dia de São João, o dia não sei o quê, e tem o dia de todos os santos. Se esqueceu algum santo, está incluído naquele dia de todos os santos. Mas o Paulo vê uma estátua do Deus desconhecido, e ele começa a pregar nessa cidade, tanto para os judeus quanto para os religiosos, falando, esse Deus desconhecido é o Deus que criou tudo, criou o céu, a terra. E ele começa a falar de Deus, dizendo, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vim apresentar. E esse Deus que vocês não conhecem, ele veio e morreu na cruz. E aí o povo diz, quem que é esse tagarela? Tagarela é uma pessoa que fala muito, ou é fofoqueiro. Lembra que eu disse que Tessalônica era assim, Bereia era assim? Aqui em Atenas, o pessoal era assim, queria saber de tudo. Se fosse hoje, eles teriam assim, Instagram, Telegram, WhatsApp e mais não sei o que, mais as outras redes sociais, mais tudo quanto é rede social, eles queriam saber as últimas novidades. Diz ali no versículo 21, aliás o 20, quando Paulo está pregando, eles até colocam o Paulo para pregar no Areópago. O Areópago era tipo um anfiteatro, um lugar público para ele pregar. E um monte de gente foi lá para ouvir ele pregar. Versículo 20 diz, porque nos trazes certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado destas coisas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Até quem mudava para Atenas pegava esse defeito de querer saber as últimas novidades. Tem uma religião nova, eu quero conhecer. Agora é a religião da Índia,
que está na novela e as mulheres colocam uma coisinha aqui no meio do olho. Eu quero saber o que é, eu quero conhecer. Agora são as coisas do Japão, eu quero conhecer, eu quero saber. Agora são as coisas da África, eu quero conhecer. Agora, Atenas era assim. Eles queriam saber das últimas novidades. O pregador era o mesmo, Paulo. O mesmo que pregou em Tessalônica, pregou em Bereia, agora está em Atenas. É o mesmo. E os outros chegam depois, a equipe. Mas aqui na cidade, depois também, muitos não aceitaram. Lembra? Eu falei que os bairros são diferentes. Por isso as igrejas têm características diferentes. Tem uma situação que é a igreja do bairro, e tem a outra característica que é a igreja no bairro. A igreja no bairro é uma igreja que cresceu em algum lugar da cidade. E de repente, por falta de espaço, eles disseram, vamos alugar um lugar? Vamos. Aí começam a procurar para todo lugar, de repente alguém fala, eu achei lá no bairro tal, tem um salão que está a um preço bom, não sei o que, eles vão lá e de repente marca, põe uma placa e no primeiro culto já chega todo mundo. Não é uma igreja do bairro, é uma igreja no bairro. As pessoas vêm de longe e às vezes não estão nem aí com a vizinhança. Param o carro na frente da casa dos vizinhos e coisa e tal, né? E param na frente da casa dos vizinhos e os vizinhos têm que ficar reclamando, eu não quero entrar em casa e tem um carro na minha garagem, o pessoal dessa igreja aí, porque eles não são do bairro. Eles não estão nem preocupados com o bairro, eles vão embora. Já a igreja no bairro são pessoas que moram, que se conhecem, que sabem onde moram, que sabem quem é a mãe, quem é o pai, quem é a esposa, sabe se em casa é louvor ou se é briga, sabe se os filhos são bem comportados ou não. É a de igreja do bairro. Cada igreja tem a sua característica. Há um tempo atrás alguém começou a dizer que eu tinha que fazer algumas coisas aqui na igreja. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falava, eu conheço a igreja, eu sei a característica, eu sei, eu conheço. Mas o que é que importa destas 3 cidades? Qual que é a prova dos 9? Qual que é o resultado? O que importa mesmo? Alguns não aceitaram. Por exemplo, lá em Atenas, no versículo 32, depois que Paulo falou bastante, lembra que eles queriam saber as novidades? Depois que eles souberam o que Paulo tinha para falar, versículo 32, e eles ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, outros diziam, te ouviremos novamente acerca desse assunto. Ou seja, deixa para outro dia a gente conversa de novo, tá bom? Sabe, tipo, passa lá em casa. Você encontra alguém na rua e fala, passa lá em casa. Deu o endereço para ela? Não deu. Como é que ela vai passar na sua casa? É que você não quer que ela vá. Se você quisesse mesmo, você dizer, eu moro nesse endereço, rua tal, esse é meu contato, meu telefone, passa lá em casa. Aí é diferente. Quando eles estão dizendo para o Paulo aqui, mais para frente a gente escuta, eles estão dizendo, não vamos te ouvir de novo não, porque esse assunto não interessa. Você está falando de outros deuses. Eles até acharam que a ressurreição era uma deusa. Já que eles tinham um monte de deuses, quando Paulo começa a falar da ressurreição, eles até pensaram que era outra deusa. Eles eram tão assim, tão antenados com as novidades, sabe, crente que ouve tudo quanto é pastor na internet, e aí depois vira uma confusão, porque acaba desistindo. Mas qual é o resumo? Qual é o centro? Olha versículo 29, por exemplo, é o resumo da mensagem do Paulo, que é o resumo que a gente pode falar hoje também, ou você pode usar algumas partes dessa para falar com as pessoas. Olha o que Paulo dizia nessa cidade. Sendo nós, pois, descendência de Deus,
Não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, porque muitas daquelas estátuas eram de ouro. Nas outras cidades também tinha estátuas de ouro, ou de prata, ou de pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Essas coisas não são divindade. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância. E agora ordena a todos os homens, em todo lugar, inclusive aqui em Hortolândia, que se arrependam. Qual é a ordem de Deus hoje? Se arrependa disso que você fez ao longo da sua vida, que você aprendeu porque achava que era assim. Porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, um dia Jesus vai julgar. O que é uma igreja relevante? Relevante é uma igreja que se destaca. O que é uma igreja relevante? O que é? Se nós olharmos nos olhos do mundo, uma igreja relevante é uma igreja que cresce muito. Nada errado contra a igreja crescer, tá bom? Tem muitas igrejas que crescem, é Deus ajudando para crescer. Mas tem muitas igrejas que crescem e depois as pessoas buscam outra novidade. Igual Atenas. Às vezes o point é um lugar, aí é tipo barzinho. Eu lembro que em Campinas tinha um tempo que o Chopão era o point de Campinas. A gente morava por aquele lado, ficava um tempão à noite, domingo, para passar pelo Chopão, porque os carros, as pessoas ficavam sentadas assim nos carros, no meio da rua e coisa e tal. Cada época é num lugar. E tem gente ainda hoje, gente que se diz cristã, que fica procurando a igreja da moda. Agora a igreja tal, então vai todo mundo para lá. Aí passa um tempo, não, agora a igreja tal, aqui é fulano de tal, não sei o quê. Aí um bom grupo vai para lá. Mas o que é uma igreja relevante? Olha o versículo 4, Tessalônica. Lá em Tessalônica, onde o grupo era assim, a grande maioria, diz, e alguns deles creram. E ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos. Alguns judeus creram, e uma grande multidão de gregos. E não poucas mulheres influentes. O que quer dizer não poucas mulheres? Ao contrário, é muitas. Então, muitas mulheres influentes da sociedade se converteram também. Esse é o resultado da pregação de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas lá em Tessalônica. Vocês acham que eles saíram correndo de lá? Pelo menos o Paulo teve que correr primeiro. Aliás, eles correram juntos. Será que eles correram tristes? Puxa, quanta gente não aceitou Jesus. Ou será que eles correram felizes, dizendo, valeu a pena? Valeu a pena. Alguns judeus se converteram, igual nós, que antes estávamos esperando o Messias, agora nós temos alguns judeus lá que já sabem que Jesus é o Messias. E alguns gregos que nunca tinham ouvido falar do plano de Deus, agora não estão mais crendo nas estátuas, agora eles creem em Jesus. O resultado do ministério. Bereia, versículo 12. Qual foi o resultado do ministério deles em Bereia? Mesmo com toda a perseguição dos judeus que viajaram 80 quilômetros para ir lá reclamar deles. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Significa o quê? Não poucos homens? Muitos homens. Então, lá em Bereia, muitos judeus se converteram, mulheres proeminentes e muitos homens. Tiveram que pôr Paulo para fugir de lá à noite. Sozinho ele primeiro, os outros ficaram talvez para trás para ajudar o povo que tinha se convertido. Você acha que Paulo saiu chorando?
Muitos lá não se converteram, ou ele fugiu dizendo, valeu a pena. Olha quanta gente ficou lá. Lembra que ficou um grupo em Filipenses? Depois Paulo escreve a epístola Tessalônica. Depois Paulo escreve a epístola aos Tessalonicenses. Então a igreja cresceu em Tessalônica. Em Bereia também ficou um grupo. E em Atenas, versículo 34, diz: depois que aquele grupo disse, não queremos saber desse tagarela, não interessa o que ele tem para falar. Versículo 34 diz, mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. O mesmo pregador, a mesma base da mensagem, só mudou o jeito de apresentar num lugar para outro, mas a base era a mesma. Numa cidade, todo mundo assim, noutra assim, noutra assim, mas em todas elas ficou um grupo, uma base. Nós temos que olhar e dizer o que é que está ficando. Quais são as vidas que estamos tocando? Quais são as pessoas que a gente está vendo mudança? Quais são as pessoas que a gente está podendo ajudar? Quais são as pessoas que nunca conheceriam o Evangelho se tivessem que pegar um ônibus e ir lá para o centro de Campinas? Ou tivessem que caminhar à noite para ir até a igreja do Nazareno mais perto? Quais são as pessoas que talvez em outras igrejas não se aceitaram e de repente chegaram aqui e disseram, gostei, vou ficar? É esse resultado que a gente tem que pegar e dizer, vamos fortalecer esse grupo aqui. Vamos cuidar desse grupo aqui, que quer caminhar conosco. As igrejas são diferentes, porque as cidades são diferentes e os bairros também. Mas a mensagem é a mesma. Alguns bairros são abertos ao Evangelho, outros bairros estão fechados ao Evangelho, porque talvez alguma igreja passou por lá e criou um escândalo na cidade, e aí de repente todo mundo está falando mal dos pastores, mal dos crentes, e chega outra igreja que não tem nada a ver, um pastor que nem conheceu o outro pastor, uma denominação que nem é igual a outra, e chega lá e todo mundo fala, mais um pastor, mais uma igreja, e a igreja às vezes está fechada. Qual é o resultado? Eu já contei aqui de um rapaz que estava na praia depois de uma noite com muita maré alta, e muitas estrelas estavam na areia e elas iriam secar com o sol forte. E aí o jovem estava jogando as areias para dentro do mar, e aí veio um velhinho, viu de longe, falou, o que esse menino está fazendo? E foi lá perto, perguntou, o que você está fazendo? Porque elas vão morrer aqui por causa do sol. E aí o velhinho disse, mas não vai fazer diferença, olha o tamanho da praia, tem estrela para todo lado aqui, está cheio de estrela, não vai fazer diferença. Aí o jovem pegou mais uma estrela da areia, jogou para dentro da água e disse, para essa fez diferença. Para essa que eu joguei lá dentro fez a diferença. Aí o velhinho entendeu que o jovenzinho era sábio. E aí o velhinho começou a pegar as estrelas também, dizendo, para essa também fez a diferença. Então, o resultado em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, fez diferença para esses grupos desses versículos aqui. O resultado da igreja no Adelaide é a diferença que está fazendo na vida de alguns e vai fazer na vida de outros que vão chegar. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Mas antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Perdão, depois vou parar aqui. E o timer disse 3, 2, 1. Eu não sabia que ele fazia isso. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Como é que você está com a mensagem do Evangelho?
Assim. Aliás, tem alguns que estão assim, né? Não querem nem ver. Assim, assim. Ou está tão aberto que está recebendo tudo, até o que não presta. Como você está? A igreja de Bereia, ela não aceitava tudo que Paulo falava, assim, engolia tudo, não. Eles iam comparar com a Bíblia. A sua Bíblia precisa ser lida em casa, para que você possa comparar o que a gente fala aqui na igreja com o que está na Bíblia. Eu não sei onde você mora, eu não sei como é a sua família, mas nas 3 cidades, um grupo ficou. E eu te convido a ser desse grupo que fica. Que fica mesmo. Não é que fica só por um tempo e depois, quando enjoa, vai embora. É igual família. Se enjoar da comida, você vai para outra família? Ou você, pelo menos, ajuda, traz um ingrediente novo, né? Aprende alguma coisa no Google, na internet, no YouTube, como Dona Rosa está fazendo, aprendendo bastante. A gente fica na família, a gente cuida da família, a gente cresce junto. A gente cresce junto. A irmã que chegou aqui hoje, ela contou de situações que ela passou na família dela, quando a filha foi para o mundo das drogas. Mas ela continuava orando, continuava orando. Tinha dia que a filha ia na biqueira, e quando chegava na biqueira o povo falava: o que você está fazendo aqui, menina? Vai embora. Não queriam vender para ela. Depois, quando ela voltou, ela disse: Deus tinha uma marca em mim, eu não sabia. Precisamos ser desses que ficam. Desses que se tornam a base. Vamos orar. Um dia, depois que eu voltei de Recife, e a Nazareno Central de Campinas já tinha perto de 3.000 membros na época, eu falei: quanta gente! Aí o Hildo Matos, que já faleceu, ele disse: só que a base, a coluna dessa igreja é a mesma do tempo do seu pai lá na Glicéria. Os que são coluna dessa igreja, que sustentam essa igreja, são os mesmos daquele tempo que era a igreja lá de 100 pessoas, lá na Glicéria. Os mesmos que se converteram e casaram e foram ficando na igreja são os mesmos. E eu te convido a ser dos mesmos que ficam. Que assumem: eu vou ficar. Mesmo se eu achar que o pastor está bravo comigo, eu vou perdoar, eu vou conversar com ele. Mesmo se eu achar que eu vou ficar, eu vou pagar um preço. Vamos orar. Deus, obrigado por esse grupo que chegou hoje à tua casa. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem ensina. Obrigado a Deus porque a mesma passagem que pudemos estudar na escola bíblica, a gente pôde estudar agora e sempre tem algo a mais. E se durante a semana voltarmos para o capítulo 17 de Atos, lá em casa o Senhor vai ensinar mais coisas ainda. E, ó Deus, nós queremos te pedir, coloca em nós essa decisão de fazer parte deste corpo de Cristo. Fazer parte, ainda que nós sejamos daqueles que vão sofrer perseguição, como Paulo e os da equipe passavam, calúnias, mentiras, mas permanecer, custe o que custar, andar junto, crescer junto, cuidar um do outro, ouvir o outro, orar pelo outro, mas também ter a quem pedir oração, ter com quem dividir algum problema, ter com quem dividir alguma necessidade, mas também compartilhar algum dom. Senhor,
Abençoa meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que haja crescimento espiritual na palavra, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo possa alicerçar para que sejamos coluna da igreja no Brasil, colunas da igreja cristã. Algumas igrejas o Senhor tem levantado como intercessores, outras igrejas o Senhor tem levantado como comunidade terapêutica, algumas igrejas o Senhor tem levantado como um lugar para trabalhar com jovens, algumas igrejas o Senhor tem levantado na área do louvor, outras na área do ensino. Senhor, que nós tenhamos no nosso coração entendimento que o Senhor tem um propósito para cada um que o Senhor tem trazido aqui. Em nome de Jesus. Amém.